Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana Garcia, eu sou neuropsicóloga e hoje nós vamos falar sobre o TANV, que é o transtorno de aprendizagem não verbal. O TANV não é um diagnóstico, né? Ele não é um diagnóstico nosológico, a gente não encontra sobre o TANV nos manuais estatísticos de diagnóstico, mas ele é uma condição, né, um perfil cognitivo que a gente encontra bastante, então acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. Então, TANV não é um diagnóstico formal, ele é um perfil de funcionamento cognitivo. O que é perfil de funcionamento cognitivo? É quando existem várias características que atuam ali frequentemente em conjunto. E pode causar muitos prejuízos funcionais. E a gente encontra bastante também em sala de aula. E como não é um diagnóstico, a gente fala muito pouco sobre isso. Então, achei importante também trazer sobre esse perfil aqui para vocês. Então, o que a gente percebe no TANV? Como é que a gente começa a identificar esse aluno com o TANV? Ele tem muita dificuldade na aprendizagem e muita dificuldade social. Muitas vezes é confundido com o TEA de nível 1. E aí, as maiores dificuldades estão na matemática e nas questões visoespaciais. O QI dessas pessoas normalmente é preservado, né? Pode ser um QI dentro da média ou até acima da média. E aí a gente começa a achar esquisito porque o desempenho deles não é compatível com esse QI que está dentro ou acima da média. A gente percebe, quando faz a avaliação neuropsicológica, uma discrepância muito grande entre todas as escalas verbais e as escalas não verbais. Eles são melhores verbalmente e piores nas escalas não verbais, que exigem muito da percepção visual construtiva, visoperceptiva. Então, a gente tem, né, esse perfil, é bem discrepante. A compreensão auditiva desses alunos está dentro da média ou muitas vezes acima da média. Então, a questão é muito mais visual do que auditiva. A aprendizagem deles é muito melhor auditiva. Eles têm uma boa memória verbal. Então, facilidade para lembrar de fatos, de eventos, histórias narradas oralmente. Mas eles têm uma memória visual ruim, devido a esse problema na percepção visual. Então, a gente consegue encontrar neles muitas alterações, tanto visuais como espaciais. Então, por exemplo, dificuldade para entender e interpretar mapas e gráficos. Dificuldades em tarefas de desenho ou de construção, quebra-cabeça, enfim. E logo, né, como existe essa dificuldade na percepção visual, essas alterações, a gente também vai encontrar dificuldade numa cópia, na escrita, né, uma letra ruim muitas vezes, porque existe essa dificuldade visoespacial e também nessa coordenação visoespacial. A leitura, a gente encontra o quê? Uma decodificação preservada, então eles conseguem ler sílaba a sílaba, né, é preservado, eles conseguem decodificar a palavra, só que eles têm muita dificuldade na compreensão, né, de um enunciado maior, de uma frase maior, de um texto. Um desempenho ruim, como eu falei, em matemática, né? Então, a gente fala das características-chave, né? A dificuldade social, a dificuldade na matemática e a dificuldade visoespacial. E os problemas de matemática, muitas vezes, estão relacionados a essa dificuldade de matemática que eles têm, está relacionada com essa dificuldade visoespacial, porque exige, muitas vezes, a interpretação do texto, que eles têm a dificuldade, né? Pensar nesse passo a passo do texto e também por conta quando a gente monta a continha, né, da questão visual, porque eles acabam desorganizando na hora de montar essas contas. E aí o número que era para somar com outro número, ele está fora do lugar, acaba somando com outro. Então, essa organização visoespacial na matemática que atrapalha bastante. E, obviamente, que a gente tem uma dificuldade muito maior em geometria, porque é muito visual, né? Além disso, é uma dificuldade na manipulação dos números nesse espaço visual. Existem também alterações nas habilidades motoras, muito desajeitamento motor,
né? Eles parecem um pouquinho mais fraquinhos, assim, sabe? Não tem muita força muscular. Então, isso acaba gerando problemas de coordenação motora, tanto a grossa como a fina, como eu falei, é desajeitado. E também na percepção corporal no espaço, sabe? Aquela pessoa que anda e esbarra sempre na mesa, tropeça num negócio que está no chão, como se eles não tivessem essa noção de onde que o corpo deles está ocupando, né? Que lugar esse corpo está ocupando no espaço. E as dificuldades sociais. Então, eles, como tem essa dificuldade visual, e quando a gente se comunica com as pessoas, a gente é muito visual, porque a gente está prestando atenção nos sinais que essas pessoas estão dando, nas expressões faciais, nos gestos. Então, eles acabam tendo uma dificuldade maior para entender e para interpretar essas pistas sociais, que não são verbais, né? Além disso, problema para interpretar, dificuldade para se adaptar às normas sociais. Então, como eles não têm essa percepção adequada do outro, dos gestos, do que o outro está sentindo, pensando, falando, eles acabam não conseguindo interpretar isso da forma correta e isso atrapalha a comunicação. Eles não sabem que horas eles têm que falar, que horas eles têm que parar de falar, que horas que eles têm que dar a vez para o outro falar. Então, é como se eles também fossem desajeitados sociais. E por isso, acabam tendo muita dificuldade em manter a amizade, as amizades, né? Então, viram como quando a gente fala das características, como isso é muito parecido, muitas vezes, com o TDAH, com o TEA nível 1, e aí a gente acaba dando o diagnóstico errado e fazendo o tratamento errado. Então, por isso que eu tenho trazido para vocês aqui alguns diagnósticos que aparecem para a gente bastante em escola, que atrapalham muito no aprendizado, para que a gente consiga ampliar um pouco esse olhar e não pensar somente no TDAH ou nos transtornos específicos de aprendizagem. Então, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Quais são algumas estratégias aí de suporte? Tutoria ou um reforço especializado, especialmente em matemática, como eu falei. Fazer o uso de muitos materiais manipuláveis, então materiais concretos, como por exemplo o material dourado, né? Como eles têm a dificuldade de colocar os numerinhos, de somar os numerinhos, de organizar, o papel quadriculado é extremamente importante e o uso desses materiais manipuláveis. Diminuir um pouquinho a quantidade do que está escrito no enunciado das coisas, como existe essa dificuldade na interpretação, muitas vezes eles se perdem quando eles estão lendo o enunciado com o que a gente chama de encher linguiça, sabe? Eles têm essa dificuldade em separar aquilo que é extremamente importante naquela questão daquilo que está ali, né? Só para florear um pouco o parágrafo. E eles têm essa dificuldade. Então, o ideal seria a gente tirar toda essa linguiça e deixar somente o que é extremamente importante para que eles entendam. E além disso, para para ajudá-los, né, a resolver os problemas, interpretar os textos, colocar o passo a passo, né? Então, primeiro faz isso, depois faz aquilo, porque existe essa dificuldade na organização e no planejamento. Além disso, usar planos de escrita estruturados, então o tamanho das linhas, o papel quadriculado, né, para ajudá-los a estruturar visualmente a escrita tanto das palavras como dos números. Uma outra estratégia que é extremamente importante é que eles participem, além, né, do intervalo na escola que pode ser mediado para ajudar eles a desenvolverem essas habilidades sociais. A gente pode fazê-los participar de grupos mesmo terapêuticos de habilidades sociais, para que a gente forneça ali ferramentas para que eles consigam reconhecer e interpretar essas dicas não verbais das conversas, para que eles consigam praticar respostas apropriadas para diferentes situações sociais, né? Então, fazer realmente um treino de habilidades sociais. E para toda essa parte visomotora, né, dessa coordenação motora, da coordenação visomotora, é extremamente importante a terapia ocupacional ou a psicomotricidade, né, para trabalhar essa consciência do corpo no espaço, a integração visomotora, a escrita, né, a força muscular. Então, apesar de não ser um diagnóstico, né, de ser um perfil, é um perfil que traz muito prejuízo para o dia a dia daquele aluno e que exige muitas intervenções para que ele consiga superar essas dificuldades também.
E pensando aí, por último, na parte emocional, né? Porque quando a gente fala de uma dificuldade na aprendizagem, de uma dificuldade social, não tem como, né? A gente acaba, a partir disso tudo, né? Como uma consequência disso tudo, a gente acaba tendo muitos problemas de autoestima, né? De achar que a gente é inadequado, de que a gente não é bom o suficiente. Então, a terapia é extremamente indicada. E aqui a gente tem, né, como melhor resultado aí para esse tipo de condição é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar na ansiedade frente às situações aí de aprendizagem, às situações sociais, vai ajudar também na baixa autoestima, ajuda a desenvolver estratégias de enfrentamento para essas situações, além de modificar os padrões de pensamento negativos, distorções de pensamento que a gente tem. Então, achei extremamente importante trazer para vocês um pouquinho do TANV, porque a gente encontra muito desse perfil nas escolas, né? Que parece que ele tenha uma dificuldade escolar, mas que ele não se encaixa em nenhum daqueles critérios, né? Nenhum dos critérios diagnósticos dos transtornos mesmo que a gente conhece. Então, é importante a gente ampliar um pouquinho mais a nossa visão para poder fazer esse encaminhamento correto. E é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.